mas ao meu lado direito tenho o Rui Castro, é jornalista, biógrafo, cronista, romancista, mais umas coisas, leitor, acho que convém sublinhar esta palavra aqui nesta feira. E é do Flamengo, disseram para o acusar. Isto foi em jeito de acusação, sim, em jeito de acusação. Portanto, o futebol vai de certeza entrar aqui mesmo sem intenções. Ao meu lado esquerdo, eu sou meio disléxica entre esquerda e direita, não politicamente, mas está Francisco José Viegas, também jornalista, escritor, poeta, escritor de policiais também, editor da revista Ler e criador de personagens imaginárias, sobretudo. Do meu lado direito tenho sobretudo um criador de personagens, não é criador, aqui não é bem criador, mas um descobridor de personagens reais que se adentra também depois a ficcionar personagens, e o próximo livro dele é um romance, portanto vamos ter aqui esta conversa a partir desta ideia de personagens. E eu lanço a pergunta aos dois, que é a importância da personagem. A personagem, sendo real ou imaginária, ela, a partir do momento em que é criada, ou a partir do momento em que surge, mesmo para o ficcionista, ela cumpre determinadas características e ganha personalidade própria, não é? E é preciso ser coerente com essa personalidade, mesmo quando se vai pelo campo da imaginação. Rui, começo, se calhar, por si. O seu trabalho é, sobretudo, um trabalho de descobridor de personagens, a partir do real. Qual é a distinção ou a pesquisa que depois faz entre uma coisa e outra quando passa para o romance e vai atrás de uma personagem onde pode deixar entrar a imaginação? Obrigado, querida. Bom, boa tarde a todos. Você diz que eu sou um descobridor de personagens. Não exatamente. Poderia dizer que eu sou um redescobridor de personagens, né? Uma vez alguém me falou assim, mas você... É fácil fazer os seus livros, né? Você só pega o filé mignon, né? Bossa Nova, Nelson Rodrigues, Garrincha, né? Pois é, eu só pego o filé mignon. Mas quando eu tive a ideia de escrever sobre eles não eram mais o filé mignon. Estavam completamente esquecidos, né? Bossa Nova estava esquecida, Nelson Rodrigues estava esquecido, Garrincha estava esquecido, né? Então, mortos há 10 ou 15 ou 20 anos, mas já completamente abandonados pela cultura do Brasil, né? Então, o trabalho de trazer essas pessoas de volta à cultura que é o fascinante, né? Você, até mesmo no caso de Nelson Rodrigues, descobrir coisas sobre o Nelson Rodrigues que alteram completamente a ideia que se fazia deles, né? E com isso você, nesse sentido, sim, você recria o personagem. Você tira ele daquele clichê, né, daquela ideia feita que havia sobre ele. Nelson Rodrigues, né, era massacrado pela direita e pela esquerda, né? Pela direita como ser um tarado, né, que dormia em cemitérios, né, e que escrevia palavrões na sua obra inteira, uma obra toda feita à base de palavrões, de calão. E a esquerda o odiava por ele ser um reacionário assumido, homem de direita. Aí depois de 3 anos de trabalho, descobre-se que ele não era um homem tão de direita assim, porque ele ajudou a tirar muita gente da cadeia na época da ditadura, ele facilitou a fuga de várias pessoas para fora do Brasil e ele sustentou com dinheiro pessoas exiladas políticos fora do Brasil. Quanto a ele ser tarado, ele era um homem rigorosamente doméstico, né, que voltava para casa às 6 horas da tarde todo dia, com 250 gramas de manteiga numa mão, né, e o globo debaixo do braço. Ou seja, nunca você vai ver toda a obra de Nelson Rodrigues, não tem um palavrão, é impressionante. Agora, você lê as peças do Nelson, ou você ia ver as peças do Nelson no teatro, você saía de lá convencido de que você tinha passado 2 horas ouvindo palavrões. Então, o que significa isso? O Nelson não precisava que o personagem dissesse o palavrão. Ele fazia que você dissesse o palavrão. Ele botava o palavrão dentro da sua cabeça e você é que dizia, né? Enfim,
tenho muito orgulho de ter ajudado a trazer de volta o Nelson para a cultura brasileira. Ele é um personagem real, né, que foi abandonado e foi reabilitado. E é uma coisa que eu acho que se deve fazer somente à base da informação, né? Não há possibilidade, nem há necessidade de você ficar fazendo ilações sobre o seu personagem, né? Tentar imaginar como ele seria nessa ou naquela situação. Não existe isso. O personagem real deve ser tratado, deve ser descrito a partir de fatos objetivos e de informações objetivas, né? Se você tem uma informação X a respeito dele e uma informação Z e te falta a informação Y, você tem tempo na biografia, você trabalha na biografia 2, 3, 4, 5 anos, você tem tempo de arrancar essa informação Y de alguém em algum momento. Em algum momento ela vai aparecer. Então não há necessidade de você misturar a ficção com a realidade que é a biografia. Bom, a Isabel perguntou sobre como se faz isso quando o personagem, como é fazer uma ficção a partir do personagem real. Para mim é a mesma coisa. Ou seja, eu estou dizendo para ela, até por um defeito de formação, eu não tenho a menor imaginação. Não tenho. Eu não sei inventar coisas. Muito bem, eu sou incapaz de inventar uma história com um personagem inexistente. Mas se esse personagem existiu na vida real, aí sim eu sou capaz talvez de fazer coisas que ele não fez, mas sempre coisas que ele teria sido capaz de fazer, né? E como é isso? Da mesma maneira, estudando profundamente a vida dele, a vida das pessoas em volta dele, a época dele, a cidade dele, etc. Né? E deixando bem claro para o leitor que este livro não é uma biografia, é um romance, né? Eu acabo de receber aqui o livro que vai sair daqui a um mês, Os Perigos do Imperador, um romance do Imperador é do Pedro II, vamos estar aqui na capa, né? Esse livro, ele vai aos Estados Unidos em 1876, comemoração do centenário da independência, que é uma coisa que ele efetivamente fez, e ele vai sofrer um atentado em Nova York de militantes antimonarquistas, né? Ele vai levar um tiro. Se o tiro vai acertar ou não, eu não vou falar, seria um spoiler, né? Mas eu posso garantir que 95% desse livro é tudo verdade, baseado em informações verdadeiras. Os 5% de ficção, eu não vou dizer quais são, mas quem lê vai entender, né? E aqui na capa está bem claro, trata-se de um romance do Segundo Reinado. Porque as pessoas me associam às biografias, então eu tenho que tomar cuidado para deixar bem claro que isso não é uma biografia, é um romance, né? Vai sair agora em agosto. Então, resumindo, a biografia, na minha concepção, não admite nenhuma interferência da ficção, né? Ou você escreve a informação, ou você não escreve. Você não pode presumir, não pode imaginar, muito menos inventar, né? Agora, na ficção, é possível você pedir emprestado elementos da vida real e fazer uma ficção, desde que deixe bem claro de que é uma ficção. Já vamos explorar essa parte que vem do jornalismo e que não deixa a imaginação fluir. Mas, Francisco, tu criaste uma personagem, imaginaste uma personagem, essa personagem ganhou contornos quase reais, ou seja, ela tem um percurso, tem uma biografia e há uma expectativa em relação a ela, ou seja, tu não podes, se calhar podes, mas vais já explicar, ser incoerente com a biografia dessa personagem imaginária que criaste. Como é que isso se faz? Como é que essa personagem se impõe? Ela é imaginária, mas impõe-se como real. Olha, olá a todos. Como é que isso se faz? Estudando muito bem aquilo que o Rui Castro fez, não é? A gente aprende com o Rui. Deixa ver, eu há uns anos
apresentei um livro do Rui em Portugal, a biografia do Garrincha, no dia em que o Rui tinha ido pela primeira vez na terra da Carmen Miranda. Aí foi uma espécie de encontro de livros do Rui. Eu tinha uma paixão muito grande pela biografia, pela arte da biografia, como é feita pelo Rui, e aí para mim foi mais fácil criar um personagem, não é? Um personagem totalmente imaginário. A primeira regra é aprender com o Rui, a segunda é desrespeitar tudo aquilo que o Rui ensina. Aí porque você imagina, no meu caso, o personagem Chamado Jaime Ramos. chama-se Jaime Ramos. Na verdade, ele tem 30 anos de livros, não é? Quer dizer, existe há 30 anos em livros. São 10 romances com essa figura. E o que acontece com o meu trabalho é que eu detesto Marcel Proust. Aquela história de você estar comendo a Madalena, não é? Está comendo a Madalena. Então 30 páginas, 50 páginas. Você nunca mais consegue comer a Madalena. Tem um problema, não é? Isso é porque o escritor, em geral, fala sobre si próprio. Agora tem aquela coisa de autoficção, não é? O escritor está falando de si próprio, está conversando consigo mesmo, está contando de todas as vezes que foi no banheiro, etc, etc, etc. Isso a mim causa uma grande irritação. Eu acho que a literatura é muito mais para ouvir os outros, não é? E tem muito mais a ver com o meu feitio. Eu interesso muito pela vida dos outros. Vocês tenham cuidado, não me contem nada vosso, porque aí eu vou plagiar, não é? Eu não tenho influência, eu plagio logo, não é? Não tem essa história de influência, tem a história de plagiar imediatamente. Aí com o Jaime Ramos o que se passou é que eu precisava de uma companhia para os meus livros e comecei a inventar essa personagem, Jaime Ramos, que está aqui, acaba de ser publicado aqui no Brasil pela Grifos, A Luz de Pequim, que é o 10º romance com Jaime Ramos. Eu vou contar uma história muito breve. Há uns anos, quando saiu um livro chamado Longe de Manaus, houve um lançamento, houve lançamentos pelo país fora, estou a falar de Portugal. E eu fui numa cidade, Leiria, uma cidade pequena, Leiria. Eu já contei esta história a Isabel, então. E há uma senhora na assistência que pergunta: olha, eu nunca li nenhum livro seu, você me conta alguma coisa sobre esse Jaime Ramos? E eu disse alguma coisa, não é? Disse: olha, ele é um pouco parecido comigo, um pouco mais magro. Ele vive na rua tal, vive no 2º andar, a namorada vive no 3º, e ele tem um carro, imagina um Volkswagen, etc. É tudo normal, é uma pessoa normal. Bom, eu falei mais algumas coisas e no fim houve uma senhora do outro lado da sala que se levanta e diz: olha, eu queria dizer o seguinte, eu li os livros e isso que você falou é mentira. E eu disse: como é mentira? Fui eu que escrevi. Sim, mas você não sabe o que acontece nos seus livros. Aí ele não vive no 2º andar, ele vive no 1º. Aí ele não tem um Volkswagen, ele tem um Seat. Aí eu fiquei um pouco envergonhado. E nesse dia eu fui para casa e fiz aquele trabalho que a Isabel falava, não é? Eu tinha que ser coerente. E aí eu inventei a conta bancária dele, o número da calça, o número de sapato, tudo. Incluindo coisas íntimas que eu nunca vou revelar. Aí, passado 4 anos, eu voltei à Leiria para outro lançamento de outro livro. E contei esta história. E todo mundo se riu. E no final, uma senhora no fim disse: essa senhora que você está falando sou eu. E venho aqui para dizer que você continua cometendo burrice, não é? E é verdade. O problema é... eu tenho uma grande inveja do Rui,
porque aí você pode lidar com a vida maravilhosa do Nelson Rodrigues, o silêncio do Garrincha, o brilho da Carmen Miranda. Eu aqui tenho que lidar com a vossa capacidade para acreditar em mim, acreditar naquele personagem que é de papel. Este ano fazem 30 anos, não é? 30 anos de vida, de romance de Jaime Ramos. Então, na cidade do Porto, vai haver uma espécie de encontro sobre Jaime Ramos. Quais são os lugares onde Jaime Ramos anda, em que restaurantes ele vai, tudo um pouco, não é? Como se ele fosse uma figura real. E isso é o maior triunfo de um autor. É as pessoas acreditarem que aquele Jaime Ramos existe. Eu lembro-me de uma vez em Roma, havia um lançamento de um livro e havia uma emissão da televisão italiana, da RAI, e o jornalista pergunta-me, porque o Jaime Ramos é gastrónomo, ele cozinha, come, bebe, etc. E vive antes da pandemia. E então o jornalista pergunta, bom, a esta hora, eram 6 da tarde, a esta hora, o que é que Jaime Ramos vai cozinhar? E eu, não é, muito arrogante, muito convencido, eu digo, bom, Jaime Ramos eu não sei, agora a mim, e ele interrompe, não, você não quer saber, eu quero saber de Jaime Ramos, não é? E aí é a suprema felicidade, não querer saber de mim, querer saber de Jaime Ramos, como nas edições que saem em Itália ou na Alemanha dos meus livros, aparece uma cinta, não é? Aqui, mais uma aventura de Jaime Ramos. Jaime Ramos em grande, o meu nome muito pequenininho, cá em cima, não é? E eu fico muito feliz, isso é o melhor de tudo. Eu tenho inveja dele, porque ele criou um personagem que já não precisa dele, né? De repente o Jaime Ramos vai começar a fazer coisas por conta própria que você nem vai precisar escrever, porque ele próprio já vai viver essas coisas. Para quem não leu, não sabe, o Jaime Ramos é um inspetor de polícia, é um homem de talvez 60 e poucos anos. Ele é considerado quase superado pelos colegas dele, né? Ele é um homem antigo, ele ainda fuma, para você ter uma ideia, ele não vai a cinema há 200 anos e ele é cercado de uma polícia científica, digamos assim, né? Que meio que despreza ele. Então acontece um crime, esse crime começa a ser estudado por sociólogos, psicólogos, antropólogos, terapeutas familiares, até teólogos, né? Se metem a tentar entender essa nova realidade, né? Em vez de você descobrir pistas, você agora tem que entender a interação inclusiva, as boas práticas, os portfólios reflexivos, né? É essa linguagem da polícia que ele, por sua vez, também despreza, mas também não está ligando muito, né? Se isso ou seja, ele está meio de saco cheio, né? Mas ele não consegue deixar de desvendar as coisas, né? E para que isso se torne uma coisa crível, né? O Francisco faz uma descrição, né? Então você tem uma riqueza de detalhes, de, por exemplo, as roupas das pessoas, os pratos que eles comem, até os perfumes, né? Você falou lá em Oda, aquele perfume dos anos 70? Oda. Ele usa aftershave Floyd, que é muito antigo. Eu lembrei de um perfume que se usava muito nos anos 60 e 70, que não existe tem mais. Vários. Então, esse tiver essa riqueza de detalhes que faz com que o personagem pareça real, assim como aconteceu com Sherlock Holmes, com o inspetor Maigret, e até mesmo com alguns mais vagabundos, né, tipo Charles Scott, né? Eu fui grande leitor de Charles Scott, Philip Marlowe, né, que é muito mais nobre, né? Você começa a conviver com o personagem, de repente você dispensa o autor, que o personagem passou a existir para você. Isso é um privilégio do ficcionista que o biógrafo, infelizmente, não pode nem chegar perto. Mas há uma coisa, e agora você mencionou uma coisa que é comum a estes dois casos, que é, vamos voltar lá para trás, não é? Quando
o nome Tristan Shandy se sobrepôs ao nome do próprio autor, não é? Estamos aqui com dois casos em que o nome do biógrafo, muitas vezes, fica atrás do biografado e se esquece quem foi o biografado e só sabemos, ou melhor, se esquece o nome do biógrafo e só lembramos do biografado, não é? E no caso do Jaime Ramos também estamos aqui nesse momento em que o nome do escritor fica quase esquecido atrás do nome da personagem. Isto é o contrário daquilo que acontece hoje na literatura, não é? Em que há uma exaltação do nome do escritor em detrimento do nome da personagem real ou imaginária que cada um trata. Eu gostava de vos ouvir sobre este culto da personalidade do escritor, que num caso e noutro destas personagens reais ou imaginárias que ganham uma vitalidade maior do que muitas vezes do que o próprio nome do escritor. No caso da biografia, não há razão do biógrafo ficar se metendo na história. Ele está descrevendo a vida de alguém. O biógrafo não tem o direito de escrever na primeira pessoa, nunca. Então, o biógrafo não existe. O biógrafo é um vidro entre o personagem e o leitor. A informação passa através. O biógrafo não assim como o romancista, imagino. Né? Sempre pensei sobre isso. Acho que um contista, por exemplo, pode escrever ocasionalmente de acordo com o estado de espírito dele naquele dia. Né? Você faz um conto, você está chateado, você faz um conto meio lúgubre, né? Você está feliz, faz um conto mais entusiasmado. Mas se você é um romancista, veja bem, isso é a opinião de um estranho à disciplina. Né? Um romancista não pode deixar que a sua própria condição pessoal interfira porque certamente ele já tem um planejamento, a história vai seguir esse ou aquele caminho, o personagem é isso, vai acontecer talvez isso no final. Então, o que acontece na vida do autor, em que não vai interferir na vida do personagem, né? Assim como o biógrafo também, sabe? O biografado não tem interesse em saber se eu estou com um aluguel atrasado ou se estou com problema de saúde na família, sabe? O biografado está lá esperando que eu cuide dele, não posso me meter, né? E aí, de repente, chega essa glória. Outra coisa, a ficção. Você falou, criticamente, eu não reparei, eu observei, na coisa de autoficção. Hoje é uma expressão em moda. Ora, toda ficção é autoficção. Né? Madame Bovary c'est moi. Né? Ou seja, é inevitável que o ficcionista ponha coisas de si no personagem. Isso não é inevitável. Ele não precisa ficar só apregoando isso o tempo inteiro. Né? O personagem é uma figura fora dele. Né? Então, pessoas que escrevem muito sobre si mesmas explicitamente, nem sempre me interesso muito por elas. Não, eu também não. Eu acho isso... Eu estou de acordo com isso. Nós falamos sempre dos autores que amamos e de tudo isso. Eu, por exemplo, eu detesto o Knausgaard, que é aquele autor, não é, que conta tudo, não é, ao pormenor. Eu abri a porta, eu fui no banheiro, meu pai bateu a porta, ela entrou, etc. É que eu não tenho qualquer interesse nisso, não é? Porque isso é a vida dele, a vida sem interesse. A mim interessa-me, na verdade, como narrador, interessa a vida dos outros. Eu posso contar que eu de vez em quando sento numa esplanada com, assim, ouvindo, não é? Quando tenho um problema eu preciso de avançar um capítulo, eu vou ouvir os outros, vou ouvir, não, é uma patifaria, não é isto, não é? Mas eu tenho que copiar alguém, tenho que plagiar alguém, porque tenho essa necessidade. Aí eu acho que nesse sentido, eu acho que toda a literatura é biográfica, ou seja, não há literatura como eu gosto, não é? Sem personagem. Nós hoje podemos falar dos personagens de Jorge Amado, do Veríssimo, etc. Dos personagens do Graciliano, personagens de Bessa de Queiroz. Eu tinha um amigo, aliás, um nosso grande amigo, o Torquato, que era um jornalista maravilhoso, jornalista literário, fantástico, português, maravilhoso. E nós nos encontrávamos de vez em quando e calhava, interpretávamos
os personagens dessa de Queiroz, não é? Dávamos vida àquilo porque tínhamos ficado tão presos, tão maravilhados por esses personagens que é isso, não é? Da mesma forma que eu fico maravilhado com o Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues reconstruído pelo Rui, eu ficava maravilhado com o Damaso de Salcedo, do Essa de Queiroz, ficava maravilhado com o Zé Fernandes, do Essa, ou com os personagens quer dizer, da Clarice também, mas menos, não é? Um pouco mais depressivo. Mas eu acho, na verdade, que toda a literatura como eu gosto, é biográfica, vive de figuras de papel, que às vezes são nossos companheiros mesmo. Sim, e tanto um como o outro, tanto o Rui como o Francisco, têm uma base comum, que é o jornalismo, não é? Eu gostava de saber, no caso do Rui, que diz que não tem imaginação alguma, não é? Que o jornalismo escreve, seja biografia, seja romance, a partir da técnica do jornalismo, não é? Indo investigar e depois, nos casos, permitindo-se 5% de imaginação, não é? Noutros não permitindo imaginação nenhuma. E no caso do Francisco, essa tomada de nota, não é? Para a ficção, é também a tomada de nota do jornalista, não é? Tu és alguém que rouba a realidade para a transformar na ficção. Eu gostava de vos ouvir até que ponto é que, no caso do Rui e no caso do Francisco, o jornalismo se interpõe no modo de funcionar de um e de outro, num caso enquanto mais biógrafo, no outro caso enquanto mais ficcionista. Na criação da personagem, obviamente. Você usou a expressão exata, tomar notas, né? Eu vivo dizendo que nessa minha família, que sou eu e a Heloísa Seixas, que é a ficcionista da família, ela que é a escritora, ela que é a criadora, ela que é a escritora. Eu apenas tomo notas, né? Porque eu comecei tomando notas, entendeu? Eu tomo notas profissionalmente desde os 19 anos. Né? Eu estou há 50, quase 60 anos tomando notas, né? Como jornalista. Agora, é evidente que não é também uma coisa tão simples. Na minha opinião, se houvesse uma universidade no Brasil que tivesse um curso de biografia, na verdade, esse candidato a biógrafo teria de tomar aulas em pelo menos 3 faculdades. Na faculdade de jornalismo, para aprender a colher informações, aprender a entrevistar pessoas, aprender a organizar as informações que recolhe, aprender a separar as informações e finalmente escrevê-las, né? Teria que ter aulas na faculdade de letras, né, para se familiarizar com os grandes escritores, porque embora você não possa usar a imaginação ao escrever uma biografia, você pode usar elementos literários para escrever, na organização, por exemplo, da história. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E você deveria ter aulas na faculdade de História, né? Qualquer época que qualquer personagem que você biográfico, esse personagem está num contexto mais amplo do que ele, do que a rua, do que a casa dele, do que a rua dele. Ele está numa cidade e num país, numa determinada época, e isso pode influir, ser importante na construção da biografia dele. Com relação ao uso de técnicas literárias, né, na biografia, praticamente qualquer uma é possível, é permitida, desde que você não traia a informação, né? Então, por exemplo, na biografia de Nelson Rodrigues, para quem leu, há um momento lá pela página, talvez 80 ou 100 do livro, em que eu vou ter que descrever o assassinato do irmão de Nelson Rodrigues na redação do jornal do pai deles, né? Esse é o irmão do Nelson, ele vai ser morto por uma senhora, uma mulher, que se sentiu ofendida por uma reportagem no jornal do pai dele. Naquela manhã, ela compra uma arma, vai à redação e atira e mata o rapaz, que tinha 23 anos, era ilustrador do jornal, era um grande talento, morreu 2 dias depois. Bom, o Nelson Rodrigues foi um grande autor de folhetins. O folhetim é o equivalente literário jornalístico da novela de televisão. É um capítulo por dia
que as coisas acontecem, mas não se resolvem naquele dia. O capítulo termina com uma coisa que é deixada em suspenso para que você queira ver no dia seguinte como continuou, né? E assim vai, ele vai te enrolando durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, no caso das novelas, né? O folhetim literário é mais ou menos isso. Então, ao descrever a morte do Roberto Rodrigues, eu tentei usar uma técnica de folhetim. E de que maneira? Eu tinha uma grande quantidade de informações sobre o funcionamento das redações de jornais no Rio, na década de 20, que era inteiramente diferente do que se tornou depois. Para começar, você não tinha praticamente máquina de escrever, você não tinha praticamente telefones, né? Então eu conversei com vários veteranos, que foram jornalistas naquela época, que me contaram como funcionava. Não tinha máquina de escrever, só tinha 1 ou 2. Nós escrevíamos à mão. Como? Com pena. Qual a pena? Aquela pena que você mergulha na tinta. Qual era a marca da pena? Tal. Qual era a marca da tinta? Era a tinta sardinha. Era a marca mais famosa. E que espécie de papéis você usava? Usavam papel almaço, que é aquela folha dobrada com linhas, né? Quando não havia, nós escrevíamos nas tiras de papel, a máquina corta, sai aquela tira, escrevia ali. E assim, assado. Perguntei para todas as repartições públicas ou privadas do Brasil naquela época, tinha uma coisa horrorosa, que era a cuspideira, né? Ficava num canto da sala, todo mundo passava e cuspia ali, uma coisa nojenta. Felizmente, o Brasil, né, dispensou essa peça de decoração que havia em todo lugar. Até isso eu levei 1 ano para descobrir a marca da escarradeira, como chamava, né? Que era Igeia. Bom, então eu tinha tanta informação sobre o funcionamento de uma redação que entre a mulher sair de casa, ir à loja tal, comprar a arma tal, e se dirigir até o jornal onde ela disparou o tiro, eu ia contando aos poucos essa história dela e entremeando com a descrição física da redação. Com isso eu consegui adiar por 4 ou 5 páginas o desfecho da história, né? Usando a técnica do folhetim, que é uma técnica literária, digamos assim. A gestão do suspense aí, não é? Hein? A gestão do suspense. Exatamente. Deixando até que o leitor, talvez, começava a ficar até desesperado. Pô, essa história não termina. O que vai acontecer? Ela vai lá matar, aquela coisa toda. E aí, quando finalmente você dá o denouement, né, a conclusão da história, o leitor se sente, embora seja uma coisa terrível, ela matou, o leitor se sente aliviado, porque deixou de ter aquela expectativa toda, né? Então, nesse sentido, quer dizer, pode haver essa interferência literária na biografia, mas só se você a construir toda baseada na informação. Olha, em 6 de... Deixa eu ver só. Está agora fazendo anos, aniversário. A 6 de agosto de 1975, imagina, o New York Times publicou na primeira página, imagina, New York Times, coisa séria, não é? Departamento de fact-check, trabalhando no máximo, publicou o obituário de um cavalheiro chamado Hercule Poirot. Foi a primeira vez que um personagem de ficção, a 6 de agosto, vocês podem conferir no New York Times, a 6 de agosto de 1975, Hercule Poirot tem o seu obituário publicado no New York Times. Eu acho isto uma coisa maravilhosa e acho uma grande lição para toda a literatura, não é? Todo o fabricante de literatura, para todo o escritor e para todo o leitor. Para todo o leitor avisando, não confie, nunca confie, não é? E para todo o escritor é uma espécie de lição dizendo, vocês têm que criar personagens tão verdadeiros que possam ser biografados pelo Rui Castro, não é? Imagina, nós acreditamos na existência do Poirot,
não é? Nós acreditamos na existência do Philip Marlowe. Nós acreditamos, provavelmente, na existência de Sherlock Holmes. Provavelmente não, acreditamos mesmo. Não, né? Eu acredito até hoje. É, claro. A história da... O suposto autor, Conan Doyle, que na verdade é um pseudônimo do Dr. Watson. É claro, né? O Dr. Watson era um médico, não ia se tornar um autor de romances policiais. Ele usava o pseudônimo de Conan Doyle, né, para narrar as aventuras de um amigo dele, Sim. que efetivamente existia, chamado Sherlock Holmes, né, que, a tal ponto que existe uma biografia. E existe biografia. Biografia do Holmes, Sherlock Holmes, né? Eu tenho, é de um autor chamado W.S. Baring Gould, Vida de Sherlock Holmes, né? Toda baseada nas narrativas do Dr. Watson. Aconteceu que, em certo momento, o homem chamado Conan Doyle, né, começou a se sentir humilhado porque o personagem era mais famoso do que ele. Aí o que ele resolveu fazer? Matá-lo, né? E matou Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes foi enfrentar o professor Moriarty, né, lá na Suíça, né, no desfiladeiro, e caiu lá de cima com ele, morreram, né, supostamente. Os corpos não foram encontrados, né? E assim se passaram 2 anos. E os leitores daquelas histórias não se conformavam, sabe? De passar uma semana sem ler Sherlock Holmes, né? E tanto fizeram que foi obrigado a ressuscitar Sherlock Holmes, né? Então, aí, como é que você explica os 2 anos que ele ficou morto, né? Ele não estava morto, né? Na verdade, nenhum adversário estava morto. Eles escaparam, não morreram, cada qual foi para o seu lado, mas o Holmes ainda podia ser perseguido pelos asseclas do Moriarty. Então, ele teve que se esconder, passar 2 anos anônimo, disfarçado, e aí o Holmes conta para o Watson. É maravilhoso. Sabe quando você leu no jornal sobre as experiências de um alpinista fulano e tal? Era eu. Sabe quando você leu sobre aquele cara que foi conversar com o Dalai Lama? Também era eu, entendeu? Ou seja, houve toda uma vida, naqueles 2 anos, o personagem do Holmes viveu uma vida secreta, né? Que o Conan Doyle resolveu não contar. Mas agora, há uns 10 ou 15 anos, com a liberação dos direitos do Holmes, qualquer um pode escrever, já teve gente que ia escrevendo tudo que ele fez naquele período que ele passou desaparecido, né? É uma nova fonte, né, de história do Holmes maravilhosa, né? Não, isso é maravilhoso, porque imagina, a primeira vez que eu fui a Paris, os meus amigos, nós íamos num grupo e os meus amigos foram cumprir uma espécie de roteiro cultural. Uns foram ver a Notre Dame, outros foram comprar pornografia e eu fui ao Quai des Orfèvres para conhecer o lugar onde o comissário Maigret do Simenon trabalhava, e andei à procura de uma cervejaria chamada Brasserie Dauphine, que não existia, para ver o tampo de zinco do balcão onde ele servia chopp, não é? Ele bebia chopp com os seus amigos, com os seus colegas e com o Lucas, Janvier, etc. Ou quando fui a Nova Iorque a primeira vez, eu fui à Rua 35 para ver se o Rex Stout tinha mesmo criado a casa de tijolo vermelho do Nero Wolf, não é? Eu sempre que vou a Paris, a Heloísa é obrigada a me acompanhar, Sim. eu vou ao Jardim de Luxemburgo procurar o D'Artagnan. Isso Meu amigo D'Artagnan está lá até hoje, evidentemente. Claro, não é? Esse é que é o grande... Fizemos todo o roteiro do Jacques Stripador em Londres. Sim. Jacques Stripador existiu, né? Nunca soube direito quem era, mas existe toda uma literatura a respeito. Toda ela confere, né? Você dobra uma esquina, sai de uma viela, Jacques Stripador está ali à sua espera. Não, eu lembro-me quando Dublin foi capital europeia da cultura, foi em 91. Em 91, eu fui a Dublin e um dos programas turísticos, não é? Em vez de você ir ver o museu ou ver... ia acompanhar os personagens do Ulisses, não é? Desde o começo, desde o introito, não é? Até ao final, até Eccles Street, fazia toda a viagem, não é? E este é que eu acho que é o poder da literatura, é aquilo que faz com que nós queiramos abrir um livro e
ir, não é? O Rui dizia que eu não tinha assim tanto trabalho com o Jaime Ramos, porque bastava seguir o que ele faz. Mas tu roubas e não respondeste a essa pergunta. Tu roubas vidas das pessoas. Sim. Roubar para os teus livros. Há uma escritora, ela é agente literária em Inglaterra, chama-se Melissa Pimentel, e a Melissa tem umas camisetas, tem umas t-shirts que ela vende, vocês podem comprar na internet, tem escrito: tem cuidado, senão eu ponho no próximo romance, não é? Portanto, é uma ameaça que eu faço muitas vezes, não é? Isabel, tem cuidado. Mas isso é uma coisa que você pode fazer com um personagem que era da sua propriedade, que não é mais. Não, você pode, este ano, você pode ir em Portugal, pode ir e pode acompanhar a viagem de Jaime Ramos, pode ir visitar a casa. Pois é, exatamente. Tudo isso. Agora, nesse caso aqui eu não posso, porque esse personagem, que é o Dom Pedro II, não só existiu, teve a vida dele, sobre a qual eu não tenho nenhum direito, como a história que ele vive nesse livro é uma história única, não vai viver de novo essa história. Então eu sou obrigado a concentrar todo o realismo possível nos limites desse livro, né? Então é o seguinte, nesse livro eu descrevo uma viagem que Dom Pedro II efetivamente fez aos Estados Unidos em 1876, na comemoração do centenário da independência americana, e foi uma viagem importante até para os Estados Unidos, porque até então todas as casas reais europeias esnobavam os Estados Unidos de todas as maneiras, e com razão, porque os Estados Unidos ainda era um país praticamente selvagem, em que tinha dado as costas ao Império Britânico, né? Não queria mais fazer parte do Império Britânico. Então nenhum monarca ou nobre europeu jamais tinha botado os pés nos Estados Unidos. De repente, um monarca brasileiro se oferece para ir e ficam espantadíssimos. E aí, quando vão investigar sobre ele, descobrem que ele era de duas famílias importantes, né? A família Bragança já tinha nessa época uns 400 anos, mas a família Habsburgo, de onde ele vinha por parte de mãe, já existia há 1000 anos, né? Ou seja, só a família dele já tinha o dobro, o triplo de tempo que nos Estados Unidos. Então ele foi recebido espantosamente lá, e ele era muito republicano, ele era muito civil, ele não usava coroa, não usava manto, não usava cetro, né? No lugar da coroa ele usava um chapéu, uma cartola, no lugar do manto um paletó preto, no lugar do cetro um guarda-chuva, né? Ele era muito republicano, ele era anti-escravocrata, ele era boa praça, ele andava para lá e para cá, se deixava tocar, né, pelas pessoas. Ele estava lá nos Estados Unidos, entre algumas pessoas, quando uma senhora negra deixou cair uma coisa no chão. Ele se abaixou e pegou e entregou para ela. Isso é considerado uma coisa espantosa nos Estados Unidos, né? Um homem branco se abaixar e entregar uma coisa para uma pessoa negra, né? Ainda mais sendo ele, né? Ele foi de um lugar lá, visitar um lugar, e o cara lá da portaria nem lhe deu bola, né? nem nada, nem tirou o chapéu, nem nada. Ele não sabia quem era também. Embora fosse uma pessoa mais velha, de barba branca, não teve uma recepção à altura da sua condição humana. O Dom Pedro não teve dúvida, tirou o chapéu e se dirigiu a ele. Depois, quando o cara supera ele, ficou alucinado. Enfim, tudo isso aconteceu. Eu levei quase 10 anos para fazer esse livro, com muitas interrupções, mas eu li algumas centenas de livros sobre ele. Ele vai, na minha história, ele vai sofrer um atentado num circo famoso da época, é o Barnum and Bailey, né? Chamado o maior espetáculo da Terra, que tinha acabado de ser criado. Ele vai sofrer um atentado a tiro de um rifle por um atirador americano contratado por esse antimonarquista brasileiro. Ele vai estar num camarote, no camarote real, abriram para ele no circo. O atirador no camarote do outro lado do picadeiro vai atirar um tiro nele com um determinado rifle de uma marca X, de um modelo X. Se ele vai acertar ou não vou contar agora, mas lá no camarote ele vai estar sentado ao lado do prefeito de Nova York. Então, para vocês terem uma ideia, o nome do prefeito que eu dou na história é o prefeito de Nova York naquela época. O rifle
é exatamente esse aqui da capa, né? Esse é um rifle de 1876, né, fotografado hoje, evidentemente, a mesma marca, mesmo modelo, tudo, né? E a reportagem do assassinato vai sair no jornal New York Herald, que está aqui, naturalmente escrita por mim, essa reportagem, mas exatamente dessa maneira, né? Ou seja, você pode fazer um enxame de informações reais numa história fictícia e o só lamento que esse Dom Pedro que está aqui não vai poder reaparecer em outros romances. Nesse sentido, o Jaime Ramos é realmente um personagem muito superior. Só mais uma coisa que estamos a falar de vida e morte de personagens reais e imaginárias. E há pouco o Francisco falava desse relato da morte do Poirot, foi noticiado, mas reais ou imaginárias, sabemos que Nelson Rodrigues morreu, a Carmen Miranda morreu, o Garrincha morreu, Ana Karenina morreu, Jaime Ramos talvez um dia vá morrer, mas quando for... Duvidas. Pronto. É isso que eu quero referir, que é esta, a partir de certa altura, reais ou imaginárias, certas personagens não vão morrer nunca e é impossível matá-las mesmo que pomos a notícia da sua morte numa página do New York Times. Como é que é possível que elas ganhem essa vitalidade tão grande, que se calhar é uma técnica que se aprende também no jornalismo, não é? Quando se põe uma personagem real numa reportagem e o jornalista tem que lhe dar uma vida, não é? E através desses detalhes do que está à volta, a paisagem que a envolve, não sei o quê. Como é que se tornam essas personagens imortais? Olha, eu não sei, mas eu sei como é que se tornam algumas mortais, não é? Imagina que eu agora dizia, vou matar Jaime Ramos, eu espero que a Gisela, minha editora, proteste, dizer, não, você tem mais 3 livros para terminar, não pode matar o Jaime Ramos, não é? Tudo isso. Mas Karenina morreu e continua aqui, não é? Tá bom, mas Karenina morreu, mas o Tossi era tolo, não é? Era tonto, vai matar a Karenina, que era uma personagem maravilhosa. Estamos a cometer nenhum spoiler, pois não podia. Eu acho que eu tenho sempre uma tentação. A tentação é quando eu chego num lugar e eu digo sempre, isto é um lugar magnífico para cometer um crime, não é? Do género, um crime na Bienal, aqui, não é? Numa sala, de repente está um brasileiro e um português falando e de repente alguém mata. Qual deles, o português ou o brasileiro, não é? Quer dizer, você pode votar, não é? Pode matar a mediadora. Não. Bom, seria uma investigação muito interessante. Mas eu acho que no meu caso a tentação é enorme. A tentação de uma das vantagens. Eu costumo dizer que eu escrevo romances policiais por vários motivos. O primeiro deles é porque eu quero saber como é que vai terminar a história. Na verdade, eu não sei. Eu não sei como vai terminar, então eu escrevo para saber. Em segundo lugar, eu escrevo romances policiais porque tenho insónias, não é? Ou tinha insónias, ou tenho insónias. E o pior que acontece a uma pessoa que tem insónias é saber que alguém está dormindo. Não é? Isso é horrível, não é? Sabendo, o que é que estás a fazer? Estou a dormir. Não, a gente não pode. Então, aí tem a tentação de provocar insónia. Há outro dos motivos que leva a gente a escrever policiais. É que podemos matar quem quisermos, não é? E não vamos presos à partida. Isso é uma liberdade imensa. É claro que eu não ia matar o Imperador, porque é um personagem maravilhoso assim. Mas provavelmente o meu trabalho como biógrafo de Jaime Ramos é porque Jaime Ramos, ele próprio diz aqui, neste livro, a certa altura, ele diz para um investigador, um amigo, ele diz, nós somos biógrafos, não é? E no caso dele, ele diz sempre, eu sou biógrafo dos derrotados. Não é? Ele tem uma paixão grande pelos derrotados, por aqueles que perderam as batalhas. E
E essa é a grande contribuição da literatura, é poder reabilitar os derrotados. E é isso que eu gosto nela, é não ser a literatura dos vencedores, não é? Porque há vencedores que são péssimos vencedores, e aí o Jaime Ramos prefere os derrotados mesmo. A outra possibilidade de sobrevida do personagem, tanto real quanto fictício, é o pensamento dele que continua a existir depois que ele desaparece, ou da vida ou dos livros, né? Então são as frases que você cita de personagens que existiram ou não, né? No caso do Hobbes, né? Uma pessoa diz, não, é elementar, meu caro Watson, né? Achando que os Hobbes dizem, na verdade nunca disse. As pessoas acham que ele disse. Não existe essa frase. Toda a saga de 66 contos e 4 romances do Hobbes, não existe essa frase. Mas, por exemplo, Nelson Rodrigues, todo mundo conhece o complexo de vira-lata, né? O brasileiro tem complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues inventou isso e falou isso. Agora, isso aí tudo bem. Todo autor ou todo personagem é capaz de dizer coisas que ficam para sempre. Agora, a grande façanha está quando as pessoas já não sabem quem falou aquilo, né? Quando a frase se incorpora de tal maneira à cultura que você fala sem saber quem foi. Isso já está acontecendo com a fala do complexo de vira-lata. Isso a pessoa fala, às vezes não sabe que foi Nelson Rodrigues que falou. E o mais impressionante ainda é quando repetem frases de uma pessoa que a pessoa não disse. Então vai ter uma história que circula até hoje sobre o Garrincha, que é a seguinte: há poucos minutos do jogo Brasil e Rússia, em 58, o treinador do Brasil chamou os jogadores e disse, olha, quando o jogo começar, você passa a bola para o fulano, que vai passar para o Garrincha, e o Garrincha vai invadir, tomar pela direita, vai driblar um jogador aqui, vai para frente, vai driblar o outro, vai à linha de fundo, vai cruzar, e o Vavá vai fazer o gol. Todo mundo viu, tudo bem. Aí o Garrincha perguntou, mas o senhor já combinou com os russos? Essa frase, já combinou com os russos, é dita no Brasil de todas as maneiras. Quando alguma coisa está prevista para acontecer, não se sabe acontecer, mas já combinou com os russos, as pessoas falam isso. Só que o Garrincha não disse essa frase. E aí que está a graça da coisa. Eu desminto essa frase. Eu conversei com 10 pessoas que estavam no vestiário quando essa frase teria sido dita. E ela não foi dita. O Garrincha nem estava presente nessa roda. Mas as pessoas juram que ele falou isso e repetem, sem saber que foi o Garrincha. Isso aí, só para terminar, confirma o conselho que o meu amigo Casetor Coni me deu. Ele diz, Rui, não adianta escrever. Você escreve e ninguém toma providências. Eu espero que a Luísa tenha dito, não escreve essa coisa. Ela é que é a criadora, não é? Ela é que inventa, Bom, vamos abrir, não sei se há perguntas, imagino que haja perguntas para o Rui e para o Francisco. Estamos na hora das perguntas. Não há perguntas? Nenhuma? Ali uma, ali. Alô, alô. Prazer, Rui, conhecer o senhor. Obrigado aí pela sua obra. Gostaria de saber a respeito do livro que o senhor escreveu do Garrincha, quais foram as suas fontes de pesquisa e qual foi a maior surpresa que o senhor teve a respeito do Garrincha? A fonte de pesquisa do biógrafo, ao contrário do que se pensa, não é a pesquisa, é a investigação. A pesquisa é você mergulhar nos arquivos do Departamento de Pesquisa das Empresas Jornalísticas ou nas bibliotecas e você consultar publicações antigas, né? Jornais, revistas, e artigos e teses universitárias. Você trabalhar com material previamente escrito. Isso aí é uma coisa secundária. Você faz isso no começo, você aprende o básico sobre o seu personagem, você aprende tudo que todo mundo sabe sobre ele, e aí a partir daí é que começa o verdadeiro trabalho, que é você sair em campo para descobrir o que ninguém sabe. Primeiro você aprende o que todo mundo sabe. Em 3 meses você consegue.
Os outros 3 anos você se dedica a descobrir o que ninguém sabe. Né? E isso aconteceu em toda a minha biografia. E a descoberta mais importante que eu tive sobre ele é que ele era descendente de indígenas. Isso faz uma diferença muito grande na personalidade de uma pessoa, né, na história do Brasil. O Garrincha era um caboclo, né, mas ele era um descendente de indígenas e a trajetória dele é muito parecida, né, com a personalidade dos nossos indígenas. Né? Tanto que você pode ver que o Garrincha, como jogador profissional, ele não estava muito interessado na vitória. Né? Ele não estava interessado em ganhar títulos. Ele não estava interessado nem na gratificação, no bicho, né? Como se diz, o dinheiro que você ganha depois de uma vitória. Ele estava interessado em se divertir, né? Em driblar, né? Que é talvez uma representação, né? Da nossa imagem do indígena brasileiro, né? Antes da chegada dos portugueses, né? Que eram completamente pessoas livres, né? Num território abundante, que você podia colher tudo em volta para comer e depois, quando acabava, você andava mais 1 quilômetro, estava tudo de novo, ou seja, uma coisa muito boa. Antes de serem massacrados, né, e exterminados pelos bandeirantes, por acaso. Né? Então, a personalidade do Garrincha é muito coerente com a personalidade de um indígena brasileiro. Né? Ao contrário do que seria se ele tivesse, por exemplo, um grande componente negro, né, na formação dele. Ele era muito mais indígena. Então, essa descoberta feita a partir de uma revelação da irmã dele, que não sabia explicar muito bem como era, e aí, quer dizer, a irmã dele me falou: nós somos descendentes de índio. Eu perguntei: mas qual tribo? Ah, não sei. De onde? Também não sei. Quando? Olha, também não sei. Sei que meus avós chegaram por aqui em 1900. A partir dessa simples informação, você aí mergulha nos documentos antigos, né, conversa com os antropólogos e tudo mais, e aí você consegue reconstituir, chegar até a tribo original do Garrincha e reconstruir toda a trajetória dela do Nordeste. Era uma tribo da fronteira de Pernambuco com Alagoas, por acaso a terra do Graciliano Ramos. Né? Você reconstituir toda a trajetória no decorrer de décadas, a partir da Guerra do Paraguai, até chegar no sudeste do Brasil, por volta de 1920. Né? Ou seja, isso é um trabalho que, quando você está fazendo, é angustiante, né? Porque você não sabe se você vai conseguir aquela informação. Mas quando você fecha a investigação, é como se você tivesse descoberto um novo mundo, entendeu? Descobriu um novo mundo daquela pessoa. Né? E essa informação não existia até então. Ninguém sabia que o Garrincha tinha essa origem. Ali outra, mas... Oi, Francisco. Aqui. Tudo bem? Eu gostaria de saber qual foi o sentimento que tanto você, Rui, como o Francisco José, de publicar o livro aqui no Brasil, e você também publicou o livro hoje pornográfico, né, em Portugal. A Heloísa também, né? Também publicou. Eu gostaria de saber qual é esse sentimento. É uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho livros publicados nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Polônia, não sei se falei, na Rússia e na Turquia. Né? Mas nenhum deles foi mais interessante do que publicar em Portugal. Né? Então, das coisas, claro, evidente. Na verdade, eu escrevo para ser lido, além do Brasil, ser lido em Portugal. Eu não tenho o menor controle sobre o que acontece nas edições aí fora. Entendeu? Na edição do Chega de Saudade em russo, eu não consigo achar nem o meu nome na capa. É tudo em alfabeto cirílico. Eu não sei se aquele é o meu nome ou se é o nome do livro. Né? O japonês, muito menos. Né? Agora, então, quer dizer, quando eu escrevo, eu tenho esperança de ser publicado no Brasil, evidentemente, e em Portugal, que é o único país em que eu vou ser lido mais ou menos como eu sou lido no Brasil. Né? Que alguns livros têm tradução, são traduzidos por Portugal. Né? Eu tenho um livro chamado Carnaval no Fogo, que saiu lá, então tem várias palavras que a editora, que não era Bárbara, não era... Hein? Era o seu nome. Mas tiveram meu nome, mas
algumas palavras foram traduzidas, né? Então tem uma certa momento que eu digo que o cara está expondo um picolé. Tiveram que traduzir para gelado de palito, porque ninguém sabe o que é picolé em Portugal. Né? Então, apesar dessas pequenas variações, que aliás eu acho maravilhosas, porque com relação à língua portuguesa e brasileira, eu acho o seguinte, é claro que a maneira de falar é diferente, né? Não só diferente, como a nossa maneira de falar é diferente em todos os estados do Brasil. Né? Eu não falo como os paulistanos, eu não falo como os baianos, nem eles falam como eu. Mas não há possibilidade de um texto em português não ser absolutamente compreensível nos 5 continentes. A língua portuguesa teve presença, né? Então essa é a coisa maravilhosa dessa língua. E eu tenho um orgulho enorme de ser publicado em Portugal e lamento muito não ter sido publicado além da França, onde eu espantosamente nunca fui publicado. É um país importante, eu nunca saí, ao contrário do Francisco, é uma atração. Sai em Paris, tem que dar autógrafo. Jaime Ramos. Então, eu nunca fui publicado nem em Paris, nem na França, nem na África. Lamento muito não ter sido publicado em nenhum país de língua portuguesa na África. Olha, durante muito tempo o meu sonho era ser publicado no Brasil, por vingança. Foi sempre um prazer muito grande. Eu escrevi um livro chamado Longe de Manaus, que na altura era um livro escrito com 2 grafias, a grafia portuguesa e a grafia brasileira. Era o português em 2 grafias. Se o personagem era brasileiro, ele falava com grafia brasileira. Se o personagem era português, ele falava em grafia portuguesa. E o meu sonho foi sempre brincar com português de Portugal e português do Brasil, e mais do que isso, brincar com brasileiro e brincar com português. Ou seja, brincar com as nossas diferenças e brincar com os nossos pequenos ódios, com as nossas pequenas ressentimentos, com o vosso pequeno antiportuguesismo, com o nosso pequeno antibrasileirismo. Acho que isso é maravilhoso, não é? Brincar com aquilo que entre nós somos tão irmãos, tão amigos, mas na verdade a gente tem sempre um pouquinho, não é? Tem sempre um pouquinho de ressentimento entre Portugal e Brasil. E eu acho isso maravilhoso, porque eu não gosto daquelas famílias que são todos amigos, todos maravilhosos, que dão abraços, beijinhos, tudo, e que na verdade se odeiam. Aí eu prefiro que a gente fale mal, às vezes. E eu neste livro, nesta Luz de Pequim, eu acho que exagerei. Porque no Longe de Manaus eu já brincava bastante. Brincava muito com o Jaime Ramos vem a São Paulo, vai a Manaus e vai ao Rio. Neste, ele recorda São Paulo. Há uma grande cena que se passa na USP, aqui em São Paulo, quando um personagem português é recrutado para os serviços de espionagem da ABIN, dos serviços de espionagem brasileiro. E então esse recrutador brasileiro é maravilhoso, eu adoro, não é? Muitos amigos brasileiros perguntam, mas você vai descrever ele assim, vai descrever ele assim? Sim, eu adoro, mas ele é tão anti-português. E disse, eu sei, eu adoro, não é? E ele é péssimo. Eu posso ler só um fragmento dessa passagem, que é meio... Sobretudo porque em Portugal muita gente riu com essa passagem. Esse brasileiro se chama Cledenor e o português chama-se José Vladimiro. Ele chama José Vladimiro porque é José como José Stalin e Vladimiro como Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. E ele diz: nunca se discorda de um brasileiro quando ele está embalado num discurso sobre a origem do mundo, explicando como Deus criou as espécies,
os continentes, as línguas, os rios do paraíso, até chegar ao Brasil, uma espécie de objetivo final do trabalho divino. Como você sabe, Deus criou o mundo como pretexto para criar o Brasil. Na verdade, Deus apenas criou o Brasil, mas para isso teve de infestar o mundo de europeus, libaneses, africanos, árabes, chineses, bosquímanos, esquimós e portugueses. Dos portugueses, por lapso, foram gerados todos os vícios e defeitos brasileiros. Os brasileiros, também por lapso, porque os portugueses não foram muito cuidadosos, misturaram-se com africanos e índios, apenas naqueles que os colonizadores tinham poupado ao massacre. E daí resultou o paraíso, de onde os portugueses teriam de ser expulsos para não contagiarem o mundo com a tuberculose. Questões raciais à parte, os brasileiros não têm cor, são uma estirpe, o melhor que se encontrou. Tudo o que é bom, fique sabendo, é brasileiro. Tudo o que no Brasil é mau, fica a dever-se aos portugueses. Uma raça de padeiros, açougueiros, ladrões de ouro, traficantes de escravos, hipócritas de missa, burocratas da coroa que transportaram a infelicidade, a preguiça e a sífilis para o Brasil. O país que, sem essa gente que atravessou o Atlântico, seria uma terra pura e perfeita, cheia de mata atlântica, de futebol de grande classe e de cidadãos irrepreensíveis que se dedicariam ao sexo, à procriação e ao progresso. O problema foram vocês, portugueses. Disseste que gostavas de conflitos familiares. Disseste, então. Eu li essa parte toda hoje, eu discordo completamente disso. Nunca existiu um brasileiro capaz de ter essa ideia etênica do Brasil. Ao contrário, o brasileiro acha é um complexo de vira-lata. Né? Ou seja, e com relação a essa coletânea extraordinária de defeitos que você atribui aos portugueses vindo dos brasileiros, nunca houve um brasileiro capaz de reunir essa coletânea de queixas. Ao contrário... Não, porque falta disciplina, mas ele tem isso na cabeça. Pois é, bom, você fez uma ficção. Ao contrário, o Brasil produziu pessoas intelectuais extraordinários que se caracterizaram pela lusofilia. Sim, né? É verdade. Um deles, João do Rio, né, que é até reconhecido até em Portugal. Outro, Gilberto Freire. Né? Sim, claro. Ou seja, vários outros. E sempre fizeram. Agora, a melhor resposta, realmente existe uma coisa subjacente. Você tem aqui uma passagem que é para você, que é a passagem sobre Carmen Miranda. Se Carmen Miranda tivesse ficado em Marco Canaveses... Mas é verdade, nesse caso é verdade, porque assim como o Ari Barroso, né, se tivesse continuado em Upá, Minas Gerais, não tivesse ido para o Rio, ele não seria o Ari Barroso. Isso acontece com todo mundo. Agora, veja bem, aconteceu há anos atrás, uma portuguesa, uma senhora portuguesa, ela é da família Espírito Santo. Ela, eu não me lembro agora o nome dela, ela foi mulher do escritor português. António Lobo Antunes. António Lobo Antunes. Como ela chama? Ex-mulher do Belo Antunes. Lobo Antunes. Lobo Antunes. Ex-mulher do António Lobo Antunes. Ela foi secretária de Estado da Cultura, não? Não sei. Sei que eu trabalhei com ela aqui na exposição de Carmen Miranda há alguns anos. Ela estava assistindo a um documentário sobre o Brasil dos anos século XVI ou XVII, quando tratou-se do extermínio da população indígena. Aí alguém disse para ela assim, comentou, tá vendo? Foi o seu avô que fez isso. Ela deu uma resposta absolutamente genial. O meu avô não, o vosso. O meu ficou em Lisboa. Isso explica tudo e resolve tudo, entendeu? Bom, muito obrigada. Quero agradecer muito ao Rui ter aceitado estar aqui connosco neste pavilhão, nesta nossa programação, ao Francisco por também se ter juntado a nós e vir de Lisboa, a todos os que estiveram aqui a ouvir-nos. Eles vão dar autógrafos aqui ao lado, na livraria. E mais uma vez, obrigada e espero que fiquem para as próximas mesas.